Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, sem parede, a Igreja de Cristo que não é CNPJ, a Igreja de Cristo que não é sistema evangélico, a Igreja de Cristo que não é religião, e que são vidas compradas com seu sangue na cruz, que somos nós, os eleitos de Deus. Graça e paz a todos. Então, amados, mais uma vez aqui trazendo uma pérola da graça de Deus, lendo aqui o Evangelho e explicando. E hoje nós temos aqui como tema, dando mais uma mãozada na cara aí desse sistema fraudulento, chamado de evangélico e todas as outras religião, é o chamado futurista, que pega tudo que já aconteceu e bota para o futuro, com o intuito somente de roubar e manter as pessoas escrava, cativo desses cativeiros chamados de igreja. Então, olha, aqui tem mais uma pérola da graça, da qual eu botei como tema aqui. Para os evangélicos, Jesus nunca vai voltar. Então, eu vou ler aqui e vou te explicar e dizer o porquê que para os evangélicos, para os futuristas, para a religião denominada de católica e todos esse povo que pega Deus e reduz ele a nada, dizendo que ele não fez nada e quem vai fazer é eles. Então, para essas pessoas, conforme está escrito aqui, se for do jeito que eles pensam, Jesus não vai voltar nunca. Viu, o doutor Cícero? Presta atenção, que eu vou te dar uma aula aqui de entendimento, você, juntamente com Flávio Ferreira, que vocês pegam as coisas e botam tudo para o futuro e diz que isso aqui é doutrina de homem. Isso você abrindo o Evangelho. Então, cãozinho, presta atenção, olha. Hebreus 9:24, eu vou ler até o 28 e vou te explicar com a mente de Cristo. Não é com essa mente, essa tua mente atrofiada, não é com essa tua mente perdida pelo véu da religião, do qual tu estudou, mas não aprendeu nada. Porque essa faculdade aqui não existe. Essa faculdade é do alto. Então, olha, Hebreus 9:24, presta atenção, os futuristas. Hebreus 9:24, porque Jesus, esse Jesus aqui é o da Bíblia, tá? Não é o Jesus de vocês. Eu estou falando aqui do Jesus da Bíblia, do Deus da Bíblia. Não é o Deus dos evangélicos, não é o Deus dos cãólogos e também não é o Deus dos católicos, é o Deus da Bíblia, do qual vocês não chegaram. Hebreus 9:24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, aqui já é uma porrada na tua cara, porque vocês vão para a chamada igreja de vocês e diz assim, acabamos de chegar na casa de Deus. Como é que vocês chegaram na casa de Deus, se ele está dizendo aqui que ele nunca entrou em santuário feito por mão de homens? Como que isso daí é a casa de Deus, é o santuário de Deus? É uma mentira, é um engano. Vocês vivem disso. Vocês vivem de engano. A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus, nós somos o santuário de Deus. Ele mora, ele habita em nós. Esse é o Deus que nós conhecemos. Não é esse Deus do qual nos apresentaram. Vocês, seus enganadores, macumbeiros. Então, no 25 ele diz, olha, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo,
tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Então, você está vendo aqui, né, que isso daqui, ele está se referindo ao santuário humano, ao santuário da lei de Moisés e ao verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo, que foi Cristo e que é Cristo para sempre. Então, ele diz que ele nunca entrou em santuário de homem, como vocês fazem. Irmãos, na próxima quarta-feira, campanha de libertação. Tudo bem, campanha de libertação. Quando é na sexta-feira, irmão, é campanha de libertação. De novo, não já fez, não libertou, não? Entende, meu amado? Então, isso era o quê? Isso era o sacerdócio humano, o sacerdócio levítico, que entrava uma vez por ano no santuário com sangue de bodes e de touro, com sangue alheio. Mas que isso nunca resolvia nada, era sombra. E quando foi que resolveu, Lira? Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, se ele fosse fazer que nem o sacerdócio humano, ele tinha que morrer todo ano. Então ele diz, agora porém, ao se cumprirem os tempos, passou as sombras. Agora já não é mais sombra, agora é a realidade. Agora é a obra de Deus se manifestando na nossa vida, na vida deles lá, que viveram nessa geração. E nós, quando nascemos, a manifestação de Deus já veio em nós. Ou seja, eu sempre fui de Deus. Eu, antes de nascer, eu já era de Deus. Como assim, Lira? Porque Deus é Pai dos Espíritos. Deus não é pai do Lira, meu amado, de novo. Então, quando eu nasci, ele enviou esse espírito que se revestiu dessa minha carne. E eu já estou com 59 anos vivendo nessa terra. E o Espírito de Deus habitando em mim, no meu espírito. Entendeu, cãozinho guloso? Que tu não crê? Então, continua aqui, diz, ao se cumprirem os tempos. Então, esse tempo aqui, o que era, Lira? Esse tempo, o fim do mundo que vocês estão esperando. O fim daquele século, esse era o mundo. O fim daquele período de tempo, que era o período da lei, que era o período da primeira aliança, que era o período do primeiro testamento, que era a era do qual Jesus de Nazaré estava vivendo. Jesus de Nazaré, Paulo, os discípulos, e os judeus e os gentios daquela geração, que não é esta, que os futuristas botam tudo para o futuro, porque estudaram, porque passaram 6 anos na faculdade. E o Júnior Ferreira está copiando eles e está esperando a mesma coisa. Entendeu, meu amado? Então, ele diz aqui, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez só. Por quê? Porque era Deus, não era sangue de bodes e de touro. Ele fez uma vez por toda. E para nós, da graça, para nós com a mente de Cristo, sem faculdade, ele se manifestou uma vez por toda e já está tudo feito. Olha, deixa eu explicar para os doutores aí em teologia o que significa tetelestai. Olha, doutor, na tua faculdade não te explicaram. Tetelestai significa está consumado, está feito. Entende? Não tem mais nada para fazer, é só para crer. Não é para crer na macumba que tu aprendeu, é para crer nas obras de Deus, do qual ele se manifestou somente uma vez e ele consumou. E ele disse, tetelestai, está consumado, cãozinho. Então, olha, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, olha, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Deixa eu te dar mais uma aula.
vocês chamado cão guloso, que diz que são pastor, vocês bispo, vocês bispa, vocês que se dizem apóstolo, tudo isso aí é uma mentira. Mas para ficar o melhor entendimento do teus escravos, eu vou usar essa palavra juntamente com vocês, que vocês não são nada disso. Na verdade, vocês são ladrão e vocês são enganadores. Entende? Macumbeiro, entendeu? Então aí fazendo somente enganando as pessoas. Mas deixa eu te explicar, doutor, o que significa aniquilado. Aniquilado, olha, aniquilado se manifestou uma vez por toda para aniquilar, acabar, por fim. Isso é que significa aniquilar. É acabar uma vez por toda. Entendeu? Então, vocês dizem que são pecadores e que vocês estão esperando Jesus voltar. Mas vocês dizem que são pecadores, dizendo que isso aqui é mentira. Então, quando é que Jesus vai voltar para vocês? Se ele tem uma condição para ele voltar, ele tem que voltar sem o pecado, sem a existência do pecado. Quem é que vai tirar o pecado? Se vocês estão dizendo que isso aqui é mentira. Então ele não vai voltar para vocês nunca. Olha, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o pecado, né? O pecado que separava o homem de Deus, que foi a desobediência de Adão, que desconciliou o mundo com Deus, a saber que Deus estava em Cristo, conciliando o mundo com ele. Então nós estamos conciliados. Entende, cãozinho? E a transgressão da lei é que separou o judeu, que tornou eles pecadores. Então, qual é o pecado da Bíblia? Qual é, Lira, o pecado da Bíblia? A desconciliação de Adão, que Deus já conciliou, e a transgressão da lei, que nós não fomos incluídos, nós não somos judeus, para a gente ser transgressor da lei. Então, a transgressão da lei foi somente para Israel. A lei só foi para Israel. Então, os gentios, eles estavam com a carne ativada. Os gentios estavam no pecado de Adão, a desconciliação com Deus. Mas que Deus, ele conciliou o mundo com ele, e levantou Paulo para falar para o gentio que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Lira, por que os evangélicos vivem em condenação? Porque chama Deus de mentiroso. Porque não aceita Paulo como seu apóstolo. Porque não aceita as 14 cartas de Paulo como o único evangelho que tem aqui na Bíblia. Então, o crente, o evangélico, o católico, ele vive sob condenação. Ele vive com medo, ele vive dizendo que é um desgraçado, que é um pecador. E que, na verdade, o que ele tem é a obra da carne, que isso não tem nada a ver com Deus. Você é que tem que controlar a tua carninha friboi, não tem nada a ver com Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. E que tudo que você semear, você vai colher. Então, amado, olha, Hebreus 9:27, e assim, como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Paulo aqui, né, estava antes do ano 70, então Paulo, juntamente com todos aqueles que nasceram antes do ano 70, eles estavam, tanto os mortos como os vivos, os eleitos, eles estavam aguardando a vinda de Jesus. Por que, Lira? Porque ele disse que tudo não passaria daquela geração, doutorzinho, doutorólogo. Ele disse que tudo não passaria daquela, né? Tudo não passaria desta geração. Esta geração é a dele. Mas tu é futurista, tu bota pro futuro. Entendeu, enganador? Então, Paulo estava antes do ano 70, então Paulo estava aguardando o juízo. Então o homem está ordenado a morrer somente uma vez, e vindo depois disso o juízo. Todos aqueles que
que morreram do ano 1 até o ano 70, eles ficavam presos na sepultura, aguardando o juízo. Os filhos de Deus para a glorificação do corpo, e os filhos da perdição para a segunda morte, para a vida para a morte eterna, perecer, desaparecer para sempre. Entende, cãozinho? Entende, mas não acredita, não crê, porque o dinheiro é que vale. Por isso que vocês não crerem. Então, ele diz, olha: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. É uma pergunta aqui para o sacerdócio, uma pergunta aqui para os padres, para o Papa, umas perguntas aqui para vocês, né? Para o Papa, que diz que a Maria vai na frente e pisa na cabeça da serpente. Seu padre, por favor, pelo amor de Jesus, olha, Hebreus 9:27. E assim como aos homens, homem aqui é homem e mulher, padre. Homem aqui, padre, é o ser humano. Está se referindo ao ser humano, olha. Aí assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Seu padre, seu Papa, pelo amor de Deus, como é que a Maria vai na frente e ela pisa na cabeça da serpente, que eu não sei qual é essa serpente que tu se refere, se é cobra ou o que é. Então, porque a serpente do Éden era Adão, e Adão não existe mais. Então, qual é a serpente que ela vai pisar, ignorante? E se ela é defunta? Maria é uma defunta, meu amado. É por isso que vocês não suportam a gente. Porque a gente mete Paulo na cara de vocês. A gente mete graça na cara de vocês. A gente mete o Cristo ressuscitado. A gente mete na cara de vocês, seus enganadores, a mente de Cristo. Como é que a Maria vai na frente e pisa na cabeça da serpente? A serpente era Adão, a serpente do Éden era Adão. Qual é a serpente que a Maria vai pisar? E como é que a Maria vai pisar em serpente se ela é uma defunta? Se ela não existe mais? Ignorante. Então, aqui vem a bomba para esses cães que estudaram com o intuito só de enganar e de manter esse sistema desgraçado aí, chamado de sistema religioso, chamado de sistema evangélico, chamado de sistema católico, que só prende as pessoas dentro dessa escravidão e que não prega o evangelho, que não prega o poder de Deus. O poder de Deus, seu mentiroso, está no evangelho. Romanos Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, não é essa macumba que está aí fora. Enganando as pessoas, iludindo as pessoas, mandando as pessoas esperar, mandando as pessoas ter aquilo que elas já têm. E por isso que a ira de Deus está sobre os homens, meu amado. Está sempre sobre o mundo, por causa de vocês, seus cães. Então, olha, Hebreus 9:28, presta atenção que Jesus não vai voltar para vocês nunca por causa desse aqui, ó. Por causa desse versículo aqui, Hebreus 9:28, Jesus não vai voltar para os evangélicos nunca, e nem para os católicos, e nem para nenhum de vocês que tem igreja, nenhum de vocês que tem uma placa, uma denominação, a minha igreja. Olha, Hebreus 9:28, assim também Cristo, presta atenção, cãozinho, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, não é de todos, como tu engana também, porque ele botou 2 sementes no mundo, então ele não ia morrer pelo joio, ele não ia morrer pelo filho da perdição que já está perdido. E por que foi que ele morreu, Lira? Por muitos. E quem são os muitos? Não são todos. E quem são os muitos? Os eleitos. Somente. Só o trigo. Aquele que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Que vocês também não crêem. Efésios 1:4. Vocês vão para a tua macumba aceitar Jesus.
Então, meu amado, presta atenção para tu sair dessa praga. Olha, Hebreus 9:28. Assim também Cristo, o Cristo da Bíblia, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Aqui está escrito, tá? Aqui está escrito, que o teu cão não te mostra. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Lira, quem era que estava aguardando ele para a salvação? Todos aqueles que viveram do ano 1 até o ano 70. O pecado ele já tinha tirado. Ele ia voltar no ano 70 para a consumação da escatologia consumada e para salvar aqueles que estavam aguardando. Quem era que estava aguardando? Somente aqueles que viveram do ano 70 para trás. E nós, Lira? Nós não estamos aguardando nada. Nós somos depois do ano 70. Quando nós nascemos, ele já tinha vindo, então nós já nascemos com ele. Nós já nascemos sem pecado. Nós já nascemos com a obra de Deus revelado na nossa vida. Que é o que, Lira? Está onde? As 14 cartas de Paulo. O Evangelho da graça de Deus em Cristo. É a revelação da obra de Deus. A obra de Deus, ela tem 3 aspectos. 3. Primeiro, a obra de Deus, ela foi feita em 7 dias. Depois dos 7 dias, começou a manifestação de Deus sobre a obra dele. Então, qual foi a primeira manifestação? O Deus de Israel, como Espírito. Para quê? Para a existência, a manifestação da lei e a manifestação dos profetas. E qual foi a segunda manifestação de Deus? Como Jesus de Nazaré. Deus, Jesus de Nazaré. Para quê? Para a consumação da primeira manifestação dele, da lei e dos profetas, que durou até quando? Até João. Então, a segunda manifestação de Jesus de Nazaré para o cumprimento da lei e dos profetas. E a terceira, Lira, qual foi? A terceira foi a revelação dada a Paulo, que eu não vivo, mas ele vive em mim. Cristo em nós não é mais a esperança, é a glória revelada. E Paulo revelou para quem que era a esperança? Para eles que ainda estavam aguardando. Então era a esperança. Entendeu, meu amado? Mais bem explicado do que isso, meu amado. Sai dessa loucura. Então, olha, por que, Lira, que Jesus não vai voltar para os evangélicos nunca? Porque vocês dizem que são pecadores. E ele disse aqui, olha, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que o aguardo para a salvação. Então ele já voltou no ano 70 para eles. Nós já nascemos com eles. Mas você diz o quê? Tu não serve a Deus, tu serve o teu pastor. E o que o teu pastor diz? Manda tu esperar Jesus voltar. Mas quando é que Jesus vai voltar se você diz que é pecador? E ele está dizendo aqui que só tem um jeito dele voltar, a segunda vez, sem pecado. Se vocês são pecadores, meu amado, vocês estão lascados. Vocês não tem Jesus nunca. Vão viver nesse engano, nessa macumba. Entendeu, cãozinho? Quem é que vai tirar o pecado para ele poder voltar? É vocês. Vocês não vão tirar pecado nunca. Vocês não vão tirar pecado nunca. Vocês vão morrer desse jeito. Como já morreram vários parentes seus. Então, olha, aqui em Romanos 5,12, para findar aqui, ainda falta já 24 minutos, bem rápido aqui, ó. Romanos 5,12
Romanos 5,12, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, o teu pastor diz que o pecado entrou no mundo por quem? Pelo diabo, pelo Satanás. É ou não é? É. E aqui está dizendo o quê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ele está falando aqui de Adão. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. O pecado que entrou no mundo foi a desobediência de Adão, que era a obra de Deus, que Adão, ele era filho da perdição, e ele tinha que desobedecer mesmo, meu amado. A mente de Cristo, ó. Adão não podia obedecer se ele era filho da perdição. Então, aqui em Romanos 7:8, Romanos 7:8, bem ligeirinho, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? Claro que não, a lei não é pecado. A lei do Brasil é pecado? A lei do Brasil não é pecado. A lei de Fortaleza, a lei do trânsito de Fortaleza é pecado? Não, não é pecado. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiça. Então, a lei dissera o quê? O que a lei dizia? Não cobiçarás. Então, eu conheci a cobiça através de quê? Da lei. Ele lá. E nós? Nós não passamos por lei. Nós não somos judeus. E comparando aqui, você está em Fortaleza, a lei diz que é para tu passar no sinal verde. Aí você passa no sinal vermelho, isso é transgressão da lei. Você transgrediu a lei, tu vai pagar a multa, meu amado. E vai pegar 7 pontos na carteira. Entendeu, abençoado? Então, no 8, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Então, ele cumpriu a lei era o pecado, e não existe mais a lei, então acabou o pecado, que o teu pastor disse que é pecador, que é desgraçado, que é condenado, que é ladrão. Tu tem a obra da carne, meu amado, que esse cão aí não te ensinou isso, nem me ensinou. Quem me ensinou foi Cristo, quem me ensinou foi o Espírito Santo. Eu ouvindo os outros, eu ouvindo o Evangelho pregado por Geraldo Moraes e tantos outros que existem aí pregando. E eu entendi e fui pregar também. E é o que você deve fazer. Porque, meu amado, é muita gente nessa macumba, meu amado. Nós somos bem pouquinha semente. E nós precisamos semear mais semente para que outras pessoas venham ter o entendimento. E venham pregar, venham fazer a mesma coisa. E Deus é que vai fazer isso, não sou eu nem você. Então, olha, então você vê, né, que o pecado era a transgressão da lei. Entende? Então a lei acabou, então o pecado está morto, acabou o pecado. O pecado que separava o homem de Deus acabou. Que você vive nessa sombra. Então, meu amado, dito essas coisas, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês, né? Metendo Paulo nesses cãozinhos aí, chamando eles de mentiroso, de enganadores, e mostrando aqui o Evangelho, dizendo que tudo que esses cães aí pregam é uma mentira, é um verdadeiro engano, e que infelizmente as pessoas estão nesse sistema religioso, somente sendo enganado por esses cães, e que não entenderam ainda. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá o like, né? Vai lá no sininho para que você receba sempre as mensagens posteriores. Graça e paz.